Apocalipse 2:8, quem encontrou, diga amém. Antes de nós lermos, deixa eu te falar do que se trata esse texto. Na semana passada, nós começamos aqui a ministrar sobre as 7 igrejas de Apocalipse. E nós sabemos que essas igrejas, na verdade, elas são um modelo para nós, um modelo de edificação, se nós estamos fazendo ou não a obra do Senhor. Eu acho que está dando microfonia aqui com esses microfones. Se tiver como desligar eles aí, que o retorno bate lá e volta. Isso, amém. Então nós começamos a falar sobre essas 7 igrejas. E o alvo de nós estudarmos essas igrejas é para mostrar para os irmãos o que é que nós temos que fazer na obra de Deus, que vai nos tornar vencedores. Essas cartas destinadas ali ao anjo da igreja, destinado a cada igreja, na verdade nos mostram coisas que aquelas igrejas ali fizeram, que foram ruins, e outras que o Senhor elogia. Então qual que é o alvo aqui de nós estudarmos? É saber o que Deus gosta e saber o que Deus não gosta. O que eu posso fazer que vai agradar a Deus, e o que eu faço que o deixa irado, que não vai gerar essa alegria tão grande no Senhor. Quantos querem aprender aqui? Diga glória a Deus. Semana passada nós falamos sobre a igreja em Éfeso, que era uma igreja que tinha obras, labor, perseverança. Era uma igreja séria que checava os ensinamentos ali ministrados. Era uma igreja que abominava, que odiava as obras dos nicolaítas, assim como o Senhor odeia. E aqui nós temos algo interessante, porque se o Senhor odeia algo, você deveria odiar também. E a Bíblia diz que o Senhor odeia as obras dos nicolaítas. O que era o ensinamento dos nicolaítas? Eles diziam que apenas um era portador da verdade, apenas um poderia ministrar, apenas um poderia orar, apenas um poderia pregar. E hoje em dia, às vezes esse ensinamento tem ainda se difundido no nosso meio. Muitos irmãos ainda acham que é só o pastor quem pode fazer, ou às vezes só o líder quem tem autoridade de evangelizar. Mas eu quero que você entenda algo: todos nós fomos chamados para ser sacerdotes na obra de Deus. Todos nós somos chamados para ser ministros. Diga amém mais forte. Fala para o seu irmão: você é ministro, você é sacerdote. Mas nós vimos ali uma palavra também de desaprovação daquela igreja, que fala que ela havia abandonado o primeiro amor. Abandonou o primeiro amor. Abandonar o primeiro amor é não sentir mais a unção que você sentia antes, não sentir mais a alegria que você sentia quando ia aos cultos. E muitos irmãos têm abandonado o primeiro amor. Isso pode custar algo muito caro para você. Pode custar a vida, a presença de Deus no nosso meio. Portanto, se você hoje percebe que não é mais tão apaixonado pelo Senhor, você deveria voltar hoje a esse primeiro amor. Amém, meus irmãos? Mas hoje nós vamos para a segunda igreja, que está aí a partir do verso de número 8. Vamos ler juntos? Acompanhe aí na sua Bíblia. Apocalipse 2:8 diz: ao anjo da igreja, o anjo aqui é o pastor ou o líder, daquela igreja. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça
o que o Espírito diz às igrejas: o vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Bom, eu falei para os irmãos aqui no culto passado que o esboço dessas cartas aqui para a igreja, eles são o mesmo, ou seja, todas elas começam com uma revelação do Senhor. E a revelação do Senhor, aquela igreja, aquela denominação ali, é de acordo com a necessidade que eles estão passando. Então, todas essas igrejas, o Senhor se revela de uma forma. E aí nós temos, em segundo lugar, em todas elas, a mensagem à igreja. Como eu falei, ou teremos ali a aprovação do Senhor, ou então as críticas, né? Com relação às práticas ali daquela igreja. E por fim temos a palavra ao vencedor, que é a sua recompensa. Na igreja de Éfeso, o Senhor se revelou de uma forma. Quem lembra como que o Senhor se revelou na igreja de Éfeso? Eu sou quem? Alguém estava aí domingo? Eu sou quem? Ninguém lembra? Eu sou aquele que tem na minha destra 7 estrelas de Deus, e sou aquele que ando no meio dos candeeiros, dos candelabros. As 7 estrelas aqui são os 7 líderes das igrejas, e os 7 candeeiros, como diz lá em Apocalipse 1:20, são na verdade as 7 igrejas. Então o Senhor tem os seus líderes aonde, meus irmãos? Na sua mão. E o Senhor está passando no meio das igrejas. Então preste atenção, quando o Senhor se revela assim para a igreja ali de Éfeso, Ele está dizendo uma palavra de intimidade. Ele está dizendo: olha, eu estou no meio de vocês, eu não vou deixar vocês sozinhos, vocês estão na minha mão. Mas como que Deus se revela para essa igreja? Antes de nós vermos, eu quero falar um pouco do que significa essa igreja em Esmirna. Nós podemos estudar essa igreja, eu falei para você, de 3 formas. Se nós olharmos aqui com relação ao ângulo profético, a igreja de Esmirna aponta para a igreja do 2º e do 3º século, que foi a igreja perseguida. A igreja ali registrada em Atos dos Apóstolos foi uma igreja que provou de uma grande revolução. Por quê? Porque cresceu muito. Tivemos aqui muitos mártires, muitos homens de Deus morrendo em função do Evangelho. Então essa igreja é a igreja do 2º século, a igreja perseguida pelo Império Romano. Alguns estudiosos aí dizem que milhões de cristãos foram mortos por causa do Evangelho aqui nesse período. Milhões foram martirizados. O que é um mártir? É aquele que morre em função de algo. Morreram por causa do Senhor. E interessante que essa palavra Esmirna, ela significa mirra. E a mirra, ela era usada naquele tempo como um símbolo de morte, de embalsamento. Embalsamento mesmo? Ou embalsamamento? Um dos dois aí. Mas todo mundo entendeu, né? Era usado ali no velório. E aí eles usavam aquilo ali como um sinal de que alguém havia morrido. Normalmente quando alguém falecia, eles entregavam de presente ali a mirra, que era o símbolo então da morte. Então é como se o Senhor estivesse realmente entendendo aqui o que aquela igreja ali estava passando, o que ela estava vivendo. Estava vivendo debaixo de um espírito de mortandade muito grande. Era uma perseguição terrível que havia ali naquela época. Muitos experimentando ali de sofrimento, de morte. E eu sei que você talvez não consiga imaginar aqui o cenário dessa igreja, mas se você, talvez você fale: meu Deus, mas como que pode? As pessoas morriam por causa de Jesus. E olhando por um outro ângulo, as outras matavam os outros porque elas amavam a Jesus. Mas como que é isso?
Como pode isso, meu Deus? Mas preste atenção aqui no que eu vou te dizer. Nos nossos dias hoje, se você pesquisar, você vai ver muitos homens ainda sendo martirizados, morrendo por causa do Evangelho. Essa semana eu estava pesquisando sobre essa palavra aqui e olhando alguns sites que nos fala sobre essa morte de cristãos nos nossos dias. E se você for olhar ali na Líbia, na maioria desses países muçulmanos, você vai ver ainda uma perseguição ferrenha do Estado, ou às vezes das pessoas ali, e o Estado faz vista grossa, como se nada tivesse acontecendo. Cristãos sendo mortos, não porque cometeram um assalto, não porque não estão pagando suas contas em dias, não por nada disso, porque invadiram um terreno, estão sendo mortas porque amam Jesus, estão tendo ali suas unhas dos dedos arrancados, sendo às vezes ali martirizado. Por quê? Por causa do Senhor. Uma vez eu lendo uma história num livro, O Homem do Céu. Alguém já leu aqui esse livro? Do irmão Yun? Acho que é irmão Yun o nome do camarada. E ele contando um pouco da experiência dele. Esqueci o nome do país agora, mas ele dizendo que as pessoas torturavam às vezes ali, para que ele negasse o Senhor, e às vezes arrancava as suas unhas, cortavam pedaços ali da sua pele, para que ele negasse, mas em nenhum momento ele negou. Até hoje tem isso. Não sei se os irmãos acompanharam aquela reportagem que passou até no Fantástico, do Estado Islâmico, decapitando ali, se eu não me engano, 23 jovens cristãos. E você olha ali no vídeo, alguém me mandou esse vídeo, não achei mais na internet, talvez cortaram, foi censurado, não sei, mas uma cena fortíssima, todos eles ali ajoelhados, e parece que mexendo ali os seus lábios, orando pela última vez. Nenhum deles reclamou, nenhum deles entregou os pontos, nenhum deles pediu para parar, nenhum deles fugiram. E aí eles pegaram então ali suas facas e decapitaram todos eles ali na beira da praia. O sangue foi tanto que a água ali na beirada ficou vermelha. Passou no Fantástico. Tamanha crueldade do Estado Islâmico ali para com os cristãos. Quantos têm sido perseguidos nesse mundo aí afora, martirizados? E alguém pode perguntar: pastor, o que esses irmãos viram, que estão perdendo a cabeça aí fora, sendo decapitados por causa do nome do Senhor? E muitos irmãos hoje não passam por perseguição nenhuma no nosso país, e sequer conseguem ser fiéis numa célula, sequer conseguem permanecer firmes diante de Deus, sequer conseguem permanecer firmes dentro de uma igreja. É livre para ler a Bíblia, é livre para buscar o Senhor. Tem países que a Bíblia é proibida. Se você for pego lendo a Bíblia lá, você é preso, e você tem que negar Jesus. Eu tenho certeza que ninguém aqui foi colocado na parede e falaram para você: olha, ou você nega Jesus, eu vou te matar. Nosso país não tem isso. Mas o que eu quero que você mais reflita é o seguinte: o que esses irmãos viram que nós não vimos ainda? O que eles acharam que vale a pena morrer e nós ainda não vimos isso? Porque se nós tivéssemos visto, teríamos muitos irmãos aqui pagando o preço. Mas o que nós vemos é um monte de irmãos que só delegam a responsabilidade e nunca assumem a responsabilidade de fazer a obra, de cumprir o propósito, de ser usado por Deus. Precisamos nesses dias de homens com um coração como desses aqui. Talvez o máximo de constrangimento que você já passou, de perseguição, foi lá no seu trabalho, seu chefe pedindo talvez para você fazer algo errado, e você não fez, ou às vezes até fez.
Mas esses irmãos aqui, nós estamos falando de uma questão de vida ou morte. Eles estavam morrendo em função do Evangelho, em função de Jesus. Essa igreja aqui de Esmirna nos fala de uma igreja de mártires. Amém, irmãos? Então, para que você entenda, por que eles matavam os cristãos? Nessa igreja aqui de Esmirna, você tem que entender um pouquinho de história. Nessa igreja aqui, foi aonde iniciou o culto a um imperador. E tinha um imperador chamado Tibério César. E eu sei que você vê lá na Bíblia César, né? E você acha que é uma pessoa só, mas é igual Faraó. Faraó é o título. Então houveram vários faraós, vários Césares. E esse Tibério César foi o primeiro imperador que recebeu a adoração, que começaram a cultuá-lo, a adorá-lo. E aconteceu aqui nesse período da igreja de Esmirna. E aí o que acontece? O imperador agora põe o decreto: todos aqui têm que me chamar de Senhor, todos têm que se prostrar. E aí ele mandou fazer uma grande estátua, e todos que passassem ali tinham que fazer uma reverência, tinha que se prostrar diante dele, declarando que ele era Senhor. Mas aí tinha um problema. Qual que era o problema? Os vizinhos dos cristãos deduravam, falavam: não, ali tem um que não se prostra diante do grande César. Quem que eles estão achando que é? Aí eles eram chamados diante ali do imperador, e eles tinham que se prostrar. Só que no momento de se prostrarem, eles falavam o seguinte: eu só me prostro diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, não me prostrarei diante de nenhum outro, porque só Ele é digno de louvor. E quando eles falavam isso, na verdade eles estavam assinando a sua sentença de morte. Se você olhar nos livros aí de história das igrejas, você vai ver coisas extraordinárias acontecendo. Você vai ver imperadores aí fazendo ali no meio dos seus jardins tochas humanas para clarear os jardins ali durante a noite. Amarravam os crentes de cabeça para baixo nas árvores, colocavam piche e ateavam fogo sobre eles. E eles serviam ali para clarear os jardins daqueles imperadores. Faziam tudo isso por causa do amor ao Senhor, por causa de Jesus, porque amavam ao Senhor. Mas a minha preocupação é: meu Deus, será se na nossa igreja aqui nós tivéssemos uma perseguição assim, nós teríamos pessoas aqui entregando suas vidas em função do Evangelho? Porque hoje em dia nos países muçulmanos, a pessoa sai de casa para ir num culto e ela já despede da família, porque ela não sabe se ela vai voltar viva. Ela sai, já dá o beijo nos filhos, normalmente é o marido quem vai, dá um beijo na esposa e fala: olha, amo muito vocês, adeus, amo muito. E vai como quem estivesse indo para um matadouro, indo para um culto, indo para celebrar o Senhor. Alguém pode dizer: meu Deus, e a igreja está prevalecendo nesses lugares? Está e muito, a igreja está avançando e muito, debaixo da perseguição. Eu imagino que uns olham e falam: gente, o que esses cristãos estão vendo? O que eles viram nesse Cristo, que eles acham que vale a pena morrer em função do Evangelho, em função de Jesus? Eu quero ir lá conhecer. Um tempo atrás, numa conferência de pastores da Vinha, foi um pastor, e ele falando sobre o país dele ali, que estava debaixo de uma grande perseguição, e ele dizendo que eles não podem sair livremente nas ruas falando de Jesus, porque se eles falarem de Jesus para um muçulmano e ele não se converter, é capaz dele prender ele e matá-lo. Então eles têm que orar bem antes de falar de Jesus para as pessoas. E aí ele dizendo que está acontecendo um avivamento lá, porque as pessoas chegam ali na igreja e falam: não, aqui que é a igreja do pastor tal, aqui se prega Jesus, é aqui mesmo. Como é que você sabe? Não, Jesus apareceu para mim. Como? Em sonhos. Estava lá em casa dormindo, Jesus apareceu, falou para eu vir nesse lugar aqui, que vocês iam me falar mais dele, eu quero ele, eu quero saber de Cristo, como é que eu faço?
Jesus tem aparecido para as pessoas, tem tido misericórdia e levado ali muitos a conhecer o nome dele. Mas o que eu fico indignado é de saber que tem irmãos aqui que são livres e não falam uma palavra de Jesus na semana. Não tem proibição nenhuma, não tem condenação nenhuma. Nós estamos hoje num país livre. Você pode falar de Jesus, você pode mandar mensagem. Se você quiser ir para o meio de uma praça, levar uma caixa de som e começar a falar de Jesus, você é livre para isso. Mas poucos têm assumido o compromisso de ministros, têm investido mais, às vezes, nas coisas aqui da terra, coisas passageiras, do que nas coisas de Deus. Irmãos, deixa eu te falar algo aqui. Todos nós fomos chamados para ministrar diante de Deus. Todos nós fomos chamados para ser homens e mulheres segundo o coração de Deus. Quando você tira a responsabilidade de ministro das suas costas, você está correndo um sério risco de, quando você chegar diante de Deus, você ser taxado de um servo mau e negligente. Se você ler aqui a nossa visão, você vai perceber que o encargo da nossa igreja é o quê? De ficar uma igreja de vencedores, onde cada membro é um sacerdote, é um ministro. Cada membro é um ministro, cada membro é um sacerdote, cada membro ele pode ser usado nas mãos de Deus. Talvez você fale: pastor, mas quem tem que orar durante a semana é o líder, quem tem que preparar a reunião é o líder, quem tem que fazer o negócio acontecer é o pastor. Pois deixa eu te dizer algo aqui. Se você tem esse pensamento, eu quero dizer para você, você está errado. Toda célula você deveria ter algo para compartilhar. Toda célula você deveria buscar algo de Deus para falar ali para os irmãos. Seja um versículo, seja um testemunho, seja uma palavra de fé, seja uma canção. Entende? Eu posso dizer para os irmãos, essa semana, eu acho que um dos momentos melhores lá na nossa célula foi quando a Aline deu um testemunho dela, do que Deus havia feito ali na sua vida esses dias. Foi um momento extraordinário, porque as pessoas viram que se é possível com ela, é possível também com os outros. Deus não faz acepção. Então leve um testemunho, leve uma canção, leia e às vezes escreva aquilo que nós estamos compartilhando aqui no domingo, para que lá na célula você tenha o que compartilhar. Você é ministro de Deus. Eu acho, irmãos, eu tenho um sonho no meu coração. Se essa questão do cargo, do título, tem impedido você de ser ministro, eu acho que daqui uns dias nem ter isso vai ter mais. Vai ser o irmão João Neto, o irmão Lael. Não vai ter mais esse negócio de pastor fulano. Eu acho que isso é por organização, para você entender que existe aqui uma autoridade para direcionar. Mas todos nós temos que entender que temos autoridade para falar diante de Deus. Quantos colocam só nas costas do líder a responsabilidade de visitar, de orar, de ir atrás das pessoas? Essa é uma responsabilidade nossa. E nessa igreja de Esmirna que as pessoas entregavam a vida para cumprir o papel de serem ministros. O preço talvez de pregar o evangelho aqui era a morte, mas eles continuavam fazendo. Paulo diz em Timóteo que nós somos cristãos genuínos quando nós nos tornamos perseguidos. Pegue a sua Bíblia aí, 2 Timóteo 3, deixa marcado aí em Atos ou em Apocalipse. Vai lá para 2 Timóteo 3,12. A palavra diz: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Todos que quiserem viver uma vida piedosa, ou seja, uma vida segundo a vontade de Deus, estes serão perseguidos. Perseguidos. Eu te pergunto, você está sendo perseguido? Porque se não está sendo, tem alguma coisa errada. Se não tem ninguém falando: nossa, você está fanático demais, agora não quer sair da igreja. Ah, mas agora não pode matar mais nenhum culto, virou fanático. Se não está havendo perseguição, então tem alguma coisa errada.
Talvez é porque você não tem vivido de fato uma vida piedosa em Deus. Quantos vivem a vida cristã como um crente secreto? Ele é um 007 lá fora. Aqui ele é crente, aqui ele é cristão, mas quando chega lá fora no trabalho, ninguém sabe que ele é cristão. Ele é um crente disfarçado. Alguém conta uma piada imoral, ele conta outra. Alguém olha uma foto ali de uma mulher, ele fala, não, tem outra aqui para você ver. Não vivem uma vida genuína, não vivem uma vida piedosa, porque a partir do momento que você viver uma vida piedosa e começar a cumprir de fato os princípios do Senhor, as pessoas vão ver que você é diferente, e muitos vão até perseguir você por isso. Perseguir. Então, o Senhor hoje quer usar cada um de nós para mostrarmos que Ele é o único caminho. Eu sei que naquela época muitos cristãos eram taxados de intolerantes, porque eles falavam, olha, só tem um caminho, e esse caminho é Jesus. Eu sei que esse artigo que diz que Jesus é o caminho, quando nós falamos que Jesus é o único caminho, nós estamos dizendo que não existe nenhum outro, que não existe nenhum outro Deus que é poderoso como o Senhor. E isso gerava revolta, porque o povo adorava outros ídolos, outros deuses. Irmãos, e hoje nós precisamos também ministrar ao Senhor. Não existe outro mediador entre Deus e os homens a não ser Jesus Cristo. Quantos têm pregado aí fora que coisas assim absurdas, que às vezes quem salva é fulano, quem vai interceder é Maria. Minha avó me falava uma historinha e ela dizia o seguinte: olha, quando Jesus não te responder, quando Jesus não estiver acatando o seu pedido, ora para a mãe dele, para Maria, e ela dá um jeito de resolver. Ora para ela, fala com Maria, que Maria intercede por nós, e fala para Jesus, e Jesus vai se sentir mais comovido. Olha que absurdo, achar que Maria está acima de Jesus. Tem um chavão aí fora que as pessoas dizem o seguinte: tudo por Jesus, nada sem Maria. Ou seja, é tudo por Jesus, mas vamos lá, mas sem Maria é o seguinte, não tem como não, sem Jesus ainda vai, mas Maria tem que estar em tudo, tem que estar em todos os lugares, sem ela eu não posso viver. Então às vezes a idolatria hoje em dia é mais, como que eu posso dizer, sucinta, é mais escondida do que o quê? Do que naquela época. As pessoas adoram assim na cara dura, e eles falam, não, eu não estou adorando, eu estou reverenciando. É só uma reverência. Aí você vai no dicionário, o que é reverência? Adorar a algo, prestar culto a alguma coisa, alguma imagem, algum Deus. Quando eles falam, não, é só uma reverência que eu estou tendo, na verdade eles não sabem que estão se prostrando diante de outros deuses. Por que eu estou falando isso aqui? Eu quero até mostrar para você, às vezes você é católico, está nos visitando aqui hoje, talvez você não saiba disso, mas o Senhor mesmo fala para você não adorar nenhuma imagem de escultura. Aí acharam lá a Aparecida, Maria Aparecida o nome, e aí alguém disse que ela faria milagres, e alguém começou a invocar o nome da Maria Aparecida, e hoje ela se tornou uma santa. Mas as pessoas não conseguem entender que estão adorando ali um pedaço de barro, estão adorando às vezes ali um pedaço de madeira, que é um santo. Meu irmão, nós precisamos entender que só há um que pode nos guiar para os caminhos do Senhor, e esse único se chama Jesus Cristo. Ele é o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Dê um basta hoje na idolatria dentro de você. Dê um basta hoje nessa questão de achar que existem outros que podem se salvar.
Para nós entrarmos aqui na carta, eu preciso relembrar você da diferença da salvação para o reino. São duas coisas distintas. Muita gente confunde o reino, que é os 1000 anos com Cristo, com a salvação. E aí uma hora fala que a salvação é de graça, mas em outra hora diz que o reino é tomado por esforço. Aí você fala, meu Deus, e agora? É por esforço ou é de graça? Mas a questão é que você não está entendendo, são duas coisas distintas. A salvação é uma coisa e o reinar 1000 anos com Cristo é uma outra coisa. A salvação, ela é para todos. Diga assim, a salvação é para todos que creem. Pegue a sua Bíblia aí, Efésios 2:8. Se alguém puder trazer uma água para mim, ficar muito grato. Efésios 2:8. Esse fala a respeito da salvação. Olha o que diz: porque pela graça sois salvos, mediante ao que, meus irmãos? As obras? Mediante ao que? A fé. Então para ser salvo basta o que? Basta crer em Jesus. O único quesito que o Senhor coloca para você ser salvo é a fé. E isto não vem de vós, é dom. Essa palavra dom é presente de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então por que a salvação não é pelas obras? É para que ninguém fique falando, não, eu oro mais que você, então eu estou salvo. Olha, eu estou indo todo culto agora eu estou salvo. Não, não é por obras, não é pelo que você faz, mas é pelo que Jesus fez através ali do sacrifício dele na cruz, é que nós podemos ter vida. Obrigado, viu, meu querido? É que nós podemos ter vida. Amém? Então aqui está falando a respeito da salvação, é pela fé. Agora, o reino, Mateus 11:12. Eu vou ler aqui para você, não dá tempo de você abrir. Diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Alguém pode dizer, então a Bíblia está se contradizendo. Uma hora fala que é pela fé, pela graça, não é por obras, para que ninguém se glorie. E agora o Senhor está dizendo que eu tenho que me esforçar para entrar no reino. Mas a questão é que são duas coisas distintas. A salvação é para você viver a vida eterna com Cristo, e o reino é um período que o Senhor vai separar para aqueles que são vencedores. Para reinar precisa ter esforço, precisa suar a camisa, precisa ter obras, precisa fazer a obra, precisa pagar o preço, precisa evangelizar, precisa ganhar vidas, precisa orar, precisa vir no culto, precisa jejuar, precisa consolidar, precisa ir atrás, precisa pagar o preço. Quando você se esforça, você está fazendo para o reino. Então veja, dizimar, quando você dizima para ser salvo ou para reinar? Para reinar, porque para ser salvo é só a graça, é só o sacrifício de Jesus. Quando você vem no culto, é para ser salvo ou é para o reino? Para o reino. Você está tendo esforço. Para muitos estarem aqui hoje, é um esforço grandioso que ele está tendo que passar. Ele teve que suar a camisa para chegar aqui, entende? Então tudo aquilo que requer algo de você, isso vai contar para o reino. Agora a salvação não tem nada a ver com você. Basta você crer no sacrifício que Jesus fez lá na cruz. Quantos reconhecem o Senhor aqui como Salvador da sua vida? Diga aleluia. Basta isso para você ser salvo. Quantos querem ser salvos aqui? Diga aleluia. Então basta crer nele. Crer. Reconheça que o Senhor salvou você. Alguém pode falar, pastor, mas é tão fácil assim ser salvo? O exemplo mais claro de que a salvação é pela graça é sobre aquele camarada que estava lá do lado da cruz. Tinha dois, não tinha? Aí um falou, se tu és mesmo Cristo, desce daí, rapaz. E o outro falou o que? Rapaz, nós somos pecadores, esse aí não fez nada. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Reconheceu a Jesus. Reconheceu.
E aí o que ele pediu para o Senhor? Eu peço algo para o Senhor, que lembre-se de mim quando estiveres aonde? No teu reino. Ele pediu o reino, foi ou não foi? Falei, eu quero reinar com o Senhor. Quando o Senhor vir com o teu reino, me põe lá, eu quero reinar contigo. Aí o que Jesus respondeu para ele? Você vai queimar no inferno, seu amaldiçoado. Foi isso? Foi não, irmãos. O que Jesus falou? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Por que Jesus não falou que estaria no reino? Porque o reino não seria possível para ele. Talvez aquele cara ali nunca pegou numa Bíblia para ler, nunca ganhou uma alma para Jesus. Então o reino para ele não era possível. Até, se bem que ele pediu o reino, mas ele não fez nenhuma obra para recebê-lo. Entende? Mas a salvação estava disponível para ele. No momento que ele creu em Jesus, Jesus falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, camarada, para ser crucificado naquele tempo, o mínimo que ele deveria ter feito era ter matado uma pessoa, ter estuprado uma criança e ter roubado muito dinheiro. Para ele ser crucificado, ele tinha que ter pelo menos essas três coisas. Alguém falou: Jesus não fez isso. Por que Jesus pagou esse preço? É porque a multidão estava ali clamando com muita ira para que Jesus sofresse. Tanto é que Pilatos não queria condenar Jesus por isso, com tamanho sacrifício que era a cruz, porque ele sabia que era uma condenação muito alta para que Jesus fosse condenado. Mas aí as pessoas clamaram tanto que tiveram que crucificá-lo. Mas aquele homem ali, pra você ter uma ideia, provavelmente já tinha matado uma pessoa, estuprado uma criança e tinha roubado muito dinheiro. E sabe o que vai acontecer? Quando nós chegarmos no paraíso, ele vai estar lá. Por que ele vai estar lá? Porque não é pelo que ele fez, mas por ele ter reconhecido que Jesus salvou a vida dele, por ter se arrependido de cada um dos seus pecados, foi que o Senhor pôde então salvá-lo. Alguém pode falar: pastor, então eu só quero ser salvo, tá bom demais, só o fato de não ir para o inferno está muito bom. Mas preste atenção no que eu vou te dizer aqui. Para muitos naquele dia, o fato de não reinarem com o Senhor vai ser quase que um inferno para ele, porque ele vai olhar e falar: meu Deus, eu poderia ter feito mais para estar ali com o Cordeiro e não estou. Quando você lê ali em Atos e você vê as pessoas que ficaram de fora das bodas do Cordeiro, você fica chocado com a atitude deles. Quando você lê lá que eles rangeram os dentes, você fala: nossa, meu inferno é ruim demais. Não, ali não é um inferno não. Ali não é um inferno não. Eles rangeram os dentes por quê? Porque ficaram de fora do reino, porque não foram convidados para reinar com Cristo. Você consegue imaginar uma agonia a ponto de ranger os dentes? Essa é a agonia de ficar de fora do reino, de saber que você teve a oportunidade de fazer parte de uma igreja de vencedores, mas viveu como um derrotado. Por que nós insistimos tanto para você orar, para você liderar, para você funcionar, para você ganhar pessoas, para você evangelizar? É porque nós queremos formar aqui uma igreja de vencedores, onde cada crente vai romper, onde cada crente vai ser usado para fazer a diferença. Quem aqui não pode ganhar uma alma, meu Deus do céu? Quem aqui não pode acompanhar um casal ali por 3 meses? Hoje eu estava conversando com o irmão Evaristo, e nós falando isso. Qual casal que não pode acompanhar outro por 3 meses ali, orando com ele, fazendo visitas, falando: meu irmão, eu estou aqui para abençoar a sua casa, vamos ler um texto aqui. Quem não tem boca para falar isso, meu Deus do céu? Quem não tem condições para falar isso? Todos nós temos autoridade, irmãos. Mas por que nós não fazemos? Porque nós somos parados. Por que nós não fazemos? Porque ainda não entendemos a importância do reino. Porque se você tivesse entendido, você já teria arregaçado suas mangas e ido para o campo, falar: pastor, vamos crescer, estamos juntos, conta comigo. O que está precisando aqui nessa igreja? Está precisando de quê? É de visitar? Conta comigo. É de orar? Conta comigo. É de quê? É de jejuar? Vamos junto.
Precisamos ter revelação hoje que Deus nos chamou para algo maior. Diga aleluia. Mas o mais interessante é como o Senhor se revela aqui a essa igreja. No verso 8 diz: estas coisas diz o primeiro e o último. O A, aquele que é o A, mas ao mesmo tempo é o Z. O princípio e o fim. Por que o Senhor falou isso aqui para essa igreja de Esmirna? Porque era como se Ele estivesse consolando ela, falando o seguinte: olha, eu é quem declaro quando a história começa e quando ela vai terminar. Talvez o começo é quando você se converteu. Muitos acham que o término é quando você morre, quando você sacrifica a sua vida ali, os seus planos, os seus sonhos. Mas eu digo para você, eu é quem vou declarar qual vai ser o final. Então isso aqui é uma palavra de consolo para aquela igreja. Continuando, o texto diz assim: eu sou aquele que esteve morto, mas reviveu, ressuscitou. Hoje o Senhor vive. Ele está falando isso aqui para uma igreja de mártires. Tinha muita gente morrendo por causa de Jesus. E aí ele fala o quê? Eu sou aquele que morreu, mas ressuscitou. Você pode até morrer hoje por causa do meu nome, mas vai chegar o dia em que todos vão ressuscitar e vão reinar comigo em glória. Eu sou o princípio, eu sou o fim, eu é quem determino sobre cada área da sua vida. Jesus não está morto, Ele vive hoje dentro de nós. Bate no seu peito assim e diga: Jesus mora dentro de mim. Diga: eu sou dele. Amém, irmãos? Então Jesus está dando aqui uma palavra de ressurreição e vida para aqueles mártires. A obra do cristão começa lá na cruz. Quando Jesus terminou a vida dele, Ele falou: está tudo consumado. Foi ali que a nossa vida começou. É ali que nós podemos hoje ter esperança e paz. Quando Jesus declarou: está tudo consumado, Ele estava falando: olha, agora você tem a oportunidade de ter a vida que eu escolhi para você, que eu sonhei para você. Está consumado. Amém? Mas qual é a mensagem do Senhor a essa igreja? No verso 9 o Senhor diz assim: conheço a tua tribulação e a tua pobreza. Para a igreja de Éfeso o Senhor fala o quê? Eu conheço as tuas... O que o Senhor conhece na igreja de Éfeso? As tuas obras, o teu labor e a tua perseverança. Mas nessa igreja aqui o Senhor fala que Ele conhece a tribulação e a pobreza. O que é a tribulação? A tribulação às vezes é o meio que o Senhor arranjou para quê? Para levar você e eu a crescermos, a irmos para lugares altos, a provarmos a ressurreição. Então essa tribulação aqui era a perseguição terrível que aquela igreja estava passando. Muitos vão passar por essa tribulação, mas a Bíblia fala mais, fala que aquela igreja ali estava passando por uma profunda pobreza. Pobreza na Bíblia nos traz dois significados. O primeiro é a pobreza no espírito, que é aquela pessoa, como que eu posso dizer, que ela não tem muita coisa. Então ela fala o seguinte: olha, eu posso aprender com qualquer um, eu posso desfrutar de qualquer um, porque eu sou pobre, eu sou humilde. É aquele texto lá das bem-aventuranças que a Bíblia fala: bem-aventurados os pobres de espírito, ou os humildes de espírito. Lá essa palavra pobre é o mesmo que humilde, é aquele que se humilha, que está disposto a aprender com qualquer outro. Mas a palavra pobre aqui, pobreza, é uma pobreza financeira. Quando a Bíblia fala que alguém está passando pobreza, é pobreza mesmo. É viver quase como um indigente, não ter nada. E a igreja aqui estava passando por uma enorme pobreza. Por que você acha que eles estavam passando por essa enorme pobreza? Porque eles não se rendiam diante de César. E as pessoas que não se rendiam naquela época, elas eram excluídas da sociedade. Ninguém queria alugar casa para eles, ninguém queria vender comida para eles, ninguém queria fazer negócio com eles, com medo de serem mortas também.
Então elas passavam fome, passavam necessidades, às vezes não tinham onde morar, tinham que plantar para comer. Eram pessoas sofridas, pobres financeiramente falando. Passaram por tribulações, pobreza, mas aí na sua Bíblia tem um detalhe a mais, tem ou não tem? A Bíblia fala o quê? Mas tu és rico. E agora aqui fez um balaio na nossa cabeça, né? Um embaraço. Como que alguém pode ser pobre e rico ao mesmo tempo? Tem como? É possível ser pobre e rico? A Bíblia não está falando? Que eles eram pobres, mas eram ricos? Isso aqui é um mistério. Por quê? Eles eram pobres financeiramente falando, mas eram ricos comparado à quantidade de obras que eles tinham oferecido para o Senhor. Eram ricos porque tinham o quê? Tinham uma recompensa diante de Deus esperando por eles. Então quando o Senhor fala aqui essa palavra que eles eram ricos, na verdade está dizendo que eles tinham muitas obras. Tem algumas Bíblias que falam até isso. Eles tinham muitas obras, tinham muitas coisas ali para oferecer para o Senhor. Então preste atenção no que eu vou te dizer aqui. Você pode até ser alguém que vive sem dinheiro, sem trabalho, mas você pode ser rico diante de Deus, rico em obras. Você pode ser um líder de célula de excelência. Você pode ser um homem de Deus, independente da sua cultura, independente do tamanho do seu contra-cheque, independente de qualquer coisa. Você pode ser alguém que tem obras diante de Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Aqueles irmãos ali eram muito perseguidos. Se você olhar nas histórias aí dos livros, você vai ver que havia um lugar chamado Coliseu. E no Coliseu, os cristãos eram colocados ali para morrerem comidos por leões. E era um espetáculo ali da época. Eles colocavam os cristãos ali, deixavam os leões 2, 3 meses sem comer nada. E quando eles eram lançados ali dentro, os leões vinham para devorá-los vivos. Quantas vezes a arena ali ficou tão cheia de sangue, que chegava às vezes ao tornozelo de quem pisava, a altura do sangue ali na terra. Morreram por causa do Senhor, mas eram ricos, estavam tendo ali uma herança diante do Senhor. Amém, meus irmãos? Segunda coisa que o texto fala, está ainda no verso 9. Então, além deles passarem por uma tribulação terrível e ter uma pobreza, uma miséria ferrenha, eles eram ricos, eles tinham obras diante de Deus, eles tinham ali algo que o Senhor os elogiou. Verso 9 diz: conheço também o que? A blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Sinagoga de Satanás. O Senhor está falando aqui sobre alguns que se declaravam judeus e não eram, mas eram conhecidos como sinagogas de Satanás, ou seja, casa do diabo. Ao invés de ser igreja, eram do diabo. Dentro da igreja haviam pessoas ali que eram sinagogas do diabo. Então ser um vencedor em cada uma dessas igrejas é o que? É se opor a cada ensinamento que havia ali. Para a igreja de Éfeso, ser um vencedor era não entrar nos ensinos dos nicolaítas. Para essa igreja aqui de Esmirna, ser um vencedor, além de passar pelas tribulações, além de passar pela pobreza, eles tinham também que o quê? Que não entrar nos ensinamentos dos judeus. Quais eram os pilares do judaísmo? E quais são até hoje? São 4 pilares. O primeiro é o templo. Eles acreditam que o templo é sagrado, que o templo é mais importante do que muitas coisas. Eles acham, naquela época eles iam para Jerusalém para adorar o Senhor.
porque eles entendiam que o templo era o lugar, o único lugar onde a presença de Deus habitava. Mas hoje o ensinamento que o Senhor tem para nós é o seguinte: que a morada dele aqui na terra somos nós fomos feitos santuários do Espírito Santo, como diz lá em 1 Coríntios 6,19, você e eu somos a casa de Deus, você e eu somos a igreja. Esse prédio aqui não é a igreja, esse prédio aqui é só o local de reuniões, a igreja sou eu e você, aonde nós estivermos, a vida de Deus estará também. Amém? Então esse é o primeiro ensinamento do templo, que é distorcido, que o templo é sagrado, que esse altar aqui é sagrado, se eu toco nele, eu sou santo, sou purificado. Esse é um ensinamento judaico, não podemos acreditar nisso. Outro pilar do judaísmo é a lei. Eles dizem que você tem que cumprir a lei, senão você não pode ser recebido por Deus. Pois o Senhor diz agora que essa lei não precisa estar escrita em tábuas, mas ela deve estar no nosso coração. É uma lei que agora é exterior, ou melhor, que é interior. Ela vem de dentro e está escrita nos nossos corações. Lá em Hebreus 8:10 diz: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daquele dia, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então qual que é a lei que o Senhor tem hoje? É uma lei que está escrita dentro de nós, dentro do nosso coração e na nossa mente. Amém, irmãos? Terceiro pilar do judaísmo é o sacerdote. Eles também tinham um ensinamento ali nicolaíta, de achar que só o sacerdote tinha autoridade para fazer, só o sacerdote tinha acesso a Deus, só o sacerdote podia orar e ser ouvido pelo Senhor, e podia interceder pelo povo. Mas preste atenção aqui no que eu vou te dizer: o sacerdócio hoje ele é universal. A Bíblia diz lá em 1 Pedro 2,9 que nós somos nação eleita, sacerdócio real, um povo exclusivo de Deus, a fim de que de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então todos nós somos sacerdotes, geração eleita, um povo exclusivo pelo Senhor, escolhido por Ele para falar as suas palavras. Hoje não tem mais só um sacerdote, mas nós temos aqui vários sacerdotes para adorar e invocar o nome dEle. Amém? Aleluia! E por último, nós temos o último pilar, que são as promessas. As promessas é o último pilar do judaísmo, pois o Senhor diz que existem promessas ainda que são maiores, que são superiores àquelas que Ele prometeu aos judeus. Hebreus 8:6 diz: agora com efeito obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é Ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Existem promessas hoje para cada um de nós. Amém, irmãos? Deus tem nos chamado para grandes coisas. Deus tem nos chamado para sermos ricos diante dEle, para exercermos a sua mensagem, para cumprirmos o seu propósito aqui na terra como no céu. Amém, irmãos? Aleluia! Eu não poderia dizer que o Senhor também falou para aquela igreja ali que eles iriam passar por tribulações de 10 dias, que o próprio diabo é quem iria lançá-las. Essas tribulações de 10 dias nos falam de um tempo que é completo, mas um tempo que é determinado para você ser testado, mas no final ser aprovado pelo Senhor. Amém? Fique de pé aí no seu lugar. Essa é a mensagem da igreja, e eu quero encerrar falando a recompensa. Qual é a recompensa para essa igreja? Qual é a recompensa? Verso 10 diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte,
e dar-te-ei a coroa da vida. Essa é a promessa que o Senhor tem para o vencedor, é a recompensa. Ser fiel até a morte, preste atenção aqui, não se distraia. Ser fiel até a morte é você ser fiel até o dia que você morrer. Ou pode ser fiel mesmo que eu tenha que morrer. Eu vou ser fiel até a morte. Eu vou ser fiel até o final, porque o Senhor me chamou e Ele vai me guiar para os caminhos dEle, Ele vai direcionar a minha vida. Nós precisamos ser fiéis, irmãos, fiéis até o final. Quantos aqui têm sido às vezes infiéis, não têm tido revelação do que é a recompensa que o Senhor tem para ele? O Senhor diz: se você for fiel até o fim, você vai receber a coroa da vida. Coroa aqui não é só um objeto, como muitos pensam que o Senhor vai colocar na cabeça dele naquele dia, uma coroa de ouro. O que vai valer uma coroa de ouro numa cidade que é toda feita de ouro? A Bíblia diz que a Nova Jerusalém, as suas ruas são feitas de ouro, tudo que há nela é de ouro. Do que significaria uma coroa de ouro na nossa cabeça diante de tudo isso? Então a coroa aqui é o que? É a autoridade. Quando existe uma coroa sobre a cabeça do rei, de uma rainha, isso quer dizer que ele tem autoridade sobre aquela área, autoridade sobre aquele lugar. Quando o Senhor colocar a coroa sobre a nossa cabeça, na verdade Ele estará nos dando autoridade para governar junto com Ele. Essa igreja aqui, ela não tem nenhuma repreensão, tem só elogios. É uma igreja que passou por tribulações, pobreza, porém era rica no Senhor. É uma igreja que se encontrou fiel, mesmo no meio dos ensinos judaizantes que pregavam o templo, que pregavam o sacerdócio único e não universal. Os irmãos permaneceram fiéis até o final. E é uma igreja que mesmo em meio a tribulações de 10 dias, que nos fala de uma tribulação plena e completa, eles permaneceram fiéis ao Senhor. A recompensa para estes é que estes vão receber a coroa da vida. Feche os seus olhos aí no seu lugar. Enquanto nós tocamos aqui uma canção, eu quero convidar você a parar para pensar um instante. Pare para pensar por um momento. Eu tenho sido aprovado diante de Deus. Se Jesus voltar hoje, será se eu vou receber a coroa da vida? Será se eu vou receber a recompensa que Ele tem para mim, que Ele escreveu para mim? Fale com o Senhor enquanto os instrumentos tocam. Diga para Ele. Fale para Ele, fala: Senhor, meu coração está aqui para recebê-lo. Oh Santo Deus, nós te damos tudo o que temos, Senhor. Espírito Santo, que o Senhor possa falar, ó Deus, a cada coração neste lugar, e nos levar, Senhor Jesus, a desfrutar